Durante exatamente 130 anos, o establishment automotivo europeu operou sob uma ilusão poderosa e inebriante de invencibilidade absoluta. Das estradas sinuosas da Floresta Negra na Alemanha até o asfalto sagrado de Maranello, na Itália, as regras da engenharia de alta performance foram ditadas por um grupo muito pequeno e muito seleto de homens de terno. Eles venderam ao mundo uma narrativa específica que a verdadeira alma automotiva só poderia ser forjada em altos fornos, que a perfeição era medida usinando à mão um bloco de motor V12, e que a dança intrincada e pesadíssima de engrenagens mecânicas, eixos de transmissão e diferenciais blocantes era o ápice absoluto da conquista humana. Eles acreditaram que sua herança era um escudo. Eles acreditaram que, por terem inventado o motor de combustão interna, eram fundamentalmente os donos das leis da física. Mas a soberba é um ponto cego perigoso. Enquanto as marcas tradicionais europeias passaram a última década afinando notas de escapamento e adicionando couro mais pesado aos seus interiores, uma insurgência tecnológica silenciosa e profundamente financiada estava se formando no Oriente. Eles não estavam construindo empresas de carros tradicionais. Estavam construindo impérios de supercomputação e ciência de materiais avançados. E em uma manhã fria de abril de 2026, no Salão do Automóvel de Pequim, essa insurgência se tornou oficialmente uma execução. O conglomerado BYD, principalmente por meio de suas divisões Ultra Premium, Yangwang e Denza, não se limitou a apresentar uma nova linha de carros. Eles lançaram um ataque tecnológico altamente coordenado e multiplataforma, projetado para erradicar matematicamente o paradigma mecânico europeu. Eles trouxeram 4 máquinas distintas para o palco, 4 anomalias de engenharia. E nos próximos minutos, vamos realizar uma autópsia técnica e forense implacável de como esses 4 veículos acabaram de tornar um século de tradição automotiva ocidental completa e permanentemente obsoleto. A primeira anomalia estrutural a vir à tona é o Denza Z. Para entender a magnitude da violência que este carro inflige ao mercado europeu, você precisa compreender a maldição fundamental da engenharia dos conversíveis. Na física automotiva tradicional, se você pega um carro de pista de alta performance e corta o teto dele, você comete um suicídio de engenharia. O teto é um membro vital de tensão estrutural. Sem ele, o chassi flexiona, torce e treme em curvas fechadas, um fenômeno conhecido como vibração de carroceria. Durante décadas, empresas como Porsche, Aston Martin e Ferrari tentaram resolver isso soldando centenas de quilos de reforços de aço grossos e pesados no assoalho de seus conversíveis. Eles recuperam a rigidez, mas destroem a distribuição de peso, transformando um carro esportivo ágil em um cruzador de avenida pesado e dinamicamente comprometido. O Denza Z elimina todo esse problema centenário através de uma aplicação assustadora da arquitetura Celto Chassis, ou CTC. Em um veículo elétrico europeu tradicional, a bateria é um peso morto, uma caixa pesada parafusada ao chassi. No Denza Z, a matriz de bateria de alta voltagem é o chassi. Os engenheiros da BYD usaram uma extrusão de alumínio em formato de colmeia patenteada e preenchida com resina estrutural ultradensa, integrando as células da bateria diretamente nas vias primárias de carga do veículo. A própria carcaça da bateria é testada para suportar pressões de impacto que ultrapassam 2.000 megapascals. Quando você tira o teto do Denza Z, o carro não se importa. A rigidez torsional do assoalho é tão matematicamente extrema que rivaliza com carros de pista fechados e com gaiola de proteção. Há zero flexão de chassi. Quando você joga este veículo em direção ao ápice de uma curva em alta velocidade, a geometria da suspensão Double Wishbone se mantém perfeitamente estática porque o chassi que a conecta é, para todos os efeitos, um cofre impenetrável. E quando você libera seu trem de força elétrico de motor duplo e mais de 1.000 cavalos, toda essa energia cinética é transferida diretamente para o asfalto sem um único milímetro de perda estrutural. O Denza Z não é apenas um conversível rápido.
É a prova definitiva de que as marcas tradicionais europeias continuam usando metalurgia primitiva para resolver problemas que os chineses já solucionaram com engenharia molecular e química de baterias estruturais. Mas se o Denza Z é um triunfo da metalurgia estrutural, o BYD Super 9, também conhecido como Fórmula X, é uma aplicação armada e assustadora da dinâmica de fluidos. Durante décadas, a fórmula europeia para manter um hipercarro grudado na pista tem sido brutalmente simples e altamente ineficiente. Se o carro quer decolar, parafuse uma asa traseira de fibra de carbono massiva, pesada e geradora de arrasto. Você ganha aderência nas curvas, mas cria uma enorme esteira de ar turbulento e de baixa pressão atrás do carro, agindo como um paraquedas físico nas retas. É um mal necessário. Super 9 olha para essa fórmula aerodinâmica europeia e ri. Este veículo é um speedster de cockpit duplo sem para-brisa físico, sem uma asa traseira colossal e com uma linguagem de design que parece roubada de uma instalação aeroespacial ultra secreta. A 250 km por hora, o ar que atinge a frente de um carro é essencialmente uma parede sólida de energia cinética. Em vez de tentar perfurar um buraco através dela, o Super 9 usa uma canalização biomimética altamente avançada. Os engenheiros esculpiram dutos aerodinâmicos precisos e massivos diretamente através da fuselagem dianteira. À medida que o ar de alta pressão entra pelo bico, ele é acelerado matematicamente e redirecionado para cima, criando uma parede invisível e vertical de fluxo de ar direcionado que salta exatamente sobre as cabeças do piloto e do passageiro. É um domo virtual de alta velocidade. Mas o verdadeiro pesadelo forense para o Ocidente acontece embaixo do carro. O Super 9 utiliza um chassi de sustentação invertida. Ao selar completamente o assoalho e criar túneis de efeito Venturi agressivos que levam a um difusor traseiro gigantesco, o carro acelera o ar fluindo por baixo a velocidades supersônicas em relação ao ar ambiente. De acordo com o princípio de Bernoulli, isso cria uma zona de baixa pressão apocalíptica. A própria atmosfera literalmente esmaga o Super 9 contra o asfalto. Você está atingindo níveis de aderência mecânica dignos de um protótipo de Le Mans sem uma única peça de arrasto aerodinâmico externo. Quando você combina esse downforce sem atrito com um monocoque de fibra de carbono integral que reduz a massa não suspensa a limites quase teóricos, a resposta de direção do veículo se torna telepática. Ele não negocia com a estrada, ele dita os termos. Os Ferrari Monza e McLaren Elva, multimilionários, acabaram de se tornar peças de museu extremamente caras. Terceiro cavaleiro desse apocalipse automotivo ataca a maior falha de toda a indústria de veículos elétricos, a degradação térmica catastrófica. Vamos ser brutalmente honestos. Você pode levar o veículo elétrico ocidental mais rápido e caro para Nürburgring, e ele fará um tempo de volta alucinante durante exatamente uma volta. Na segunda volta, os motores elétricos estão superaquecidos. A bateria está à beira do colapso térmico e o computador central corta drasticamente seus cavalos de potência pela metade para evitar que o carro literalmente derreta de dentro para fora. A versão 2026 do Yangwang U9 chegou a Pequim para declarar oficialmente que a era do estrangulamento térmico está morta. O coração pulsante do i9 é a plataforma E4, mas são os materiais usados dentro dos motores que são aterrorizantes. Quando o motor elétrico gira a 20.000 RPM, a força centrífuga é tão violenta que as bobinas de cobre dentro do rotor fisicamente querem se expandir, deformar e destruir o motor. Os engenheiros europeus tentam resolver isso adicionando cintas de aço pesadas, o que aniquila a capacidade de resposta do motor. Os engenheiros da BYD resolveram isso envolvendo os rotores internos em mangas balísticas de fibra de carbono de grau militar. Isso permite que os 4 motores do A9 girem a hipervelocidades com zero expansão estrutural. Mas a verdadeira magia é o cofre termodinâmico.
O U9 descarta completamente os chips de silício padrão em favor de inversores de carboneto de silício PIMO-CIZ de última geração. Eles permitem frequências de comutação astronomicamente mais rápidas e operam a temperaturas muito mais baixas. Para gerenciar o calor residual, o U9 usa um circuito de resfriamento a óleo direto no estator. Em vez de passar uma camisa de água por fora do motor como um IV europeu tradicional, o U9 injeta um fluido dielétrico não condutivo e altamente especializado diretamente sobre as bobinas de cobre em rotação. Ele elimina o calor extremo no ponto molecular exato do atrito. O resultado? Você pode despejar os absurdos 1.300 cavalos de potência do U9, frear bruscamente, fazer curvas sob forças G extremas e acelerar de novo, repetidas vezes, até a bateria zerar completamente sem nenhuma queda de performance. É uma arma cinética incansável, à prova de calor e indestrutível. O golpe final desferido no salão de Pequim não mirou nas pistas de corrida. Mirou diretamente na lama, nas rochas e em águas profundas. Por quase um século, os reis indiscutíveis do off-road extremo foram o Mercedes-Benz Class G e o Land Rover Defender. O domínio deles foi construído sobre engenharia mecânica massiva e pesada, diferenciais blocantes de aço, eixos rígidos e caixas de transferência de marcha reduzida. Se você quisesse cruzar um terreno traiçoeiro, precisava de meia tonelada de engrenagens de ferro fundido debaixo de você. Novo Yangwang, o 8 prova que depender de metal pesado para tração é fundamentalmente arcaico. O 8 substitui as conexões mecânicas por computação digital pura e instantânea. Usando a arquitetura de 4 motores E4, o 8 não tem conexão física entre as rodas esquerdas e direitas, nem entre as dianteiras e traseiras. Cada roda individual é impulsionada por seu próprio motor dedicado, controlado por um cérebro central que calcula a patinação da roda em um único dígito de milissegundo. Se você está escalando um paredão de pedra íngreme e o pneu dianteiro esquerdo pisa no gelo, um diferencial mecânico levaria frações de segundo críticas para travar e transferir potência, muitas vezes tarde demais para evitar uma perda fatal de momento. O computador do 8 detecta a microqueda exata de resistência e corta instantaneamente o torque para a roda que está patinando, vetorizando exatamente a quantidade correta de força rotacional para as outras 3 rodas. É tração calculada por algoritmos, não por engrenagens. Além disso, ele conta com um sistema de suspensão hidráulica inteligente que usa um sensor LiDAR montado no teto para escanear a topografia do terreno à frente em tempo real. Ele pré-carrega e ajusta a compressão dos amortecedores individuais antes mesmo do pneu tocar a pedra. E se você calcular mal a travessia de um rio, o 8 é completamente selado. Ele entra em um modo de flutuação de emergência, vedando totalmente a cabine, fechando as janelas e usando a rotação de seus próprios pneus à prova d'água para navegar literalmente pela água funda como uma embarcação militar anfíbia. Um classe G no mesmo rio simplesmente vira uma âncora de submarino muito cara. O que aconteceu no Salão do Automóvel de Pequim de 2026 foi um despertar brutal para o Ocidente. O Denza Z, o Super 9, o U9 e o 8 não são apenas modelos novos. Eles são manifestações físicas de uma nova ordem mundial. Por 100 anos, os europeus definiram a alta performance pela perfeição com que podiam usinar uma peça mecânica. A BYD acabou de provar que a mecânica é coisa do passado. O futuro da velocidade, do manuseio e da capacidade está escrito em milhões de linhas de código proprietário, na composição química de baterias de estado sólido e na manipulação avançada da termodinâmica e da aerodinâmica. A era das montadoras tradicionais operando como artesãos de metal glorificados acabou oficialmente. A era dos supercomputadores elétricos e entidades aeroespaciais de hiperavanço começou. E o establishment automotivo europeu acabou de descobrir, da pior maneira possível, que eles estão décadas atrás das novas leis da física.